Deus me fez voltar nessa palavra aqui nesta noite. Nós estamos aqui para obedecer à voz do Senhor. Livro de João, capítulo 8, versículo 32, que foi lido também na leitura devocional, que diz assim: Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai, eu quero nesta noite, em nome do Senhor Jesus, entregar nossas vidas diante do Senhor mais uma vez. E que a tua palavra, Senhor, venha nos libertar, venha nos curar, venha nos refrigerar nesta noite. Nós oramos para que o Senhor venha nos dar entendimento, sabedoria, para recebermos a palavra vinda do trono e da graça do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz que em Oséias 4:6 diz que o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. E aqui em João 8:32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se fala que o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento, então nós temos que buscar o conhecimento. E João 8,32 fala: Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14,6 diz: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui a palavra do Senhor diz assim, Jesus falando: Eu sou. João 11:25, parte A, disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Então nós começamos aqui a entender, a buscar o conhecimento, a palavra que liberta, que ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. E diz também em Provérbios 22, ele fala o caminho. Diz: Instrui o menino no caminho que ele deve andar. Então Jesus, quando ele fala que eu sou o caminho, não existe outro caminho. Quem quer ser salvo é somente através de Jesus. A verdade, não existe outra verdade a não ser através da palavra de Deus. Quando nós falamos do livre-arbítrio significa ou eu quero ser salvo ou não. Não existe dois caminhos para a salvação. Eu sou a ressurreição e a vida. Aqui quando fala o caminho, instrui o menino no caminho. Não é somente a criança, é o menino na fé, aquele que está começando a buscar a palavra do Senhor. Nós somos criança, nós somos menino, porque nós necessitamos de aprendermos da palavra de Deus, a buscar o caminho e a verdade e a vida que é Jesus. O caminho em que deve andar, nós temos que andar em Jesus e em Cristo. E fala a verdade. João 8:31 diz: Se permaneceres no meu caminho, verdadeiramente serão os meus discípulos. Se permaneceres em meus caminhos, nos caminhos de Jesus, não é nos caminhos que nós queremos, não é do jeito que nós queremos. É do jeito que Deus quer, do jeito que Jesus quer que nós façamos. No meu caminho. Não tem outro caminho a não ser através de Jesus. Verdadeiramente serão meus discípulos. Para que nós sejamos discípulos do Senhor Jesus, nós temos que abdicar das nossas vontades, dos nossos desejos e fazer as vontades e os desejos do Senhor Jesus. Nós não somos mais donos de nós. Jesus fala que é a vida. João 11:25, parte B diz: Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Esse versículo é muito citado, muito ministrado em velórios. Mas aqui também, quando fala a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto espiritualmente, ainda que esteja fraco, ainda que esteja oprimido, se crê em Jesus, viverá, tudo isso cairá por terra. Nós precisamos viver em Cristo, renovar em Cristo. Ainda que esteja morto, viverá. João 14,6 diz: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Não tem dois caminhos. É o caminho que é Jesus. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 8,36 diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, aqui nós estamos aprendendo a andar no caminho de Jesus e com Jesus. A palavra de Deus, ela ministra por si só. Muitas das vezes nós chegamos na igreja, queremos que algum irmão fale conosco. Aí ele fala através do louvor, através da saudação, através das orações, através da palavra, e nós vamos embora porque ninguém veio até nós, mas a palavra chegou e falou. Nós que não entendemos a maneira com que Deus falou conosco. A Bíblia é o manual do crente. Se nós queremos funcionar bem, nós temos que ler a palavra, entender a palavra e viver a palavra do Senhor. Nós precisamos andar em Cristo e com Cristo. Andar com Jesus é diferente de seguir a Jesus. De uns tempos para cá virou até um modismo. Falar, eu sou evangélico, vou na igreja, eu sou crente, eu sirvo a Jesus, mas nós temos que andar com Cristo, andar com Jesus. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Mostrar para todos, através do nosso testemunho, através da nossa vida, que nós andamos com Cristo no caminho de Jesus. Se o Filho do Homem vos libertar, nós ouvirmos a palavra do Senhor, entendermos a palavra do Senhor, e praticar a palavra do Senhor, nós começamos o nosso trabalho de libertação e de santificação em Cristo. Porque sem a santificação ninguém verá a Deus. A santificação é algo pessoal entre nós e Deus. Apocalipse 1,8 diz: eu sou a porta. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Aquele que é, que era e que há de vir. Então diz aqui, eu sou. Não há outro a não ser Deus e Jesus. O alfa, o princípio, o ômega, o fim. O Senhor que é, e que era e que há de vir. Nós precisamos abrir os nossos corações e entregar verdadeiramente a nossa vida ao Senhor. Por mais que nós soframos, nós passamos por tribulações, nós temos que agarrar com Jesus, clamar ao Senhor, crer no Senhor Jesus e será salvo nós e a nossa casa. Nós vivemos tempos difíceis, pregações, principalmente Instagram, Facebook, pregações somente para encher. Mas depois fica o vazio, porque as pregações não ensinam a andar no caminho,
Não ensina que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nós vivemos períodos que pessoas estão frustradas, porque espera Jesus do jeito que eles querem, e nós que temos que ser do jeito que Jesus quer que nós sejamos. Existe uma grande diferença entre ser servo de Deus e andar com Deus. E quando nós somos servos de Deus, a palavra do Senhor fala que nós somos passados de servos para filho. Nós precisamos entender a dimensão do amor de Deus para conosco. Que diz que Deus amou, em João 3,16 fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quem aqui dá sua vida por alguém da família? Se eu perguntar, a maioria vai falar: a mãe por um filho, o esposo pela esposa, o pai pelo filho. Mas quem tem coragem de dar o seu filho pela vida do próximo? Foi o que Deus fez por mim e por você. Porque Ele amou Deus de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós frustramos muito porque nós queremos viver aqui. E nós esquecemos que nós estamos na busca da nossa vida eterna com Deus e com Jesus. Então, para isso, nós precisamos ver e reconhecer o amor de Deus, que deu seu Filho unigênito em prol da minha vida e da sua. Basta somente nós crermos. A Bíblia não está falando de comprar salvação, está falando de crer para ter a vida eterna. Somente isso que Deus espera. O foco de Jesus na terra foi salvação. Fala: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós precisamos buscar as coisas do alto, que é a nossa vida com Cristo, que é a nossa salvação. E as demais coisas Deus nos dará. Deus sabe do teu celeiro. Deus sabe da sua situação, da sua enfermidade, do que você precisa, do seu milagre. Mas o que Ele está pedindo? Buscai primeiro o reino do céu, e o demais Ele dará na sua mão. É o reino, é a glória, é a vida eterna com Cristo. As coisas do alto. Não é fácil, irmãos. Nós passamos por muitas lutas, muitas tribulações. Estava ouvindo o testemunho do irmão sobre a sogra da vesícula. Eu passei por isso ano passado, no hospital. 15 dias rodando os hospitais para fazer cirurgia. Estava internado. Eu estava até em isolamento, com um caso muito delicado, e não sabia que eu estava com um caso muito delicado, estava até correndo risco. Fiquei de jejum 2 dias para fazer cirurgia, desmarcava a cirurgia. Aí eu orei e falei: Senhor, se for da tua vontade, o Senhor está comigo. O Senhor está com os médicos. Mas se não for o momento, o Senhor vai preparar que não seja. 2 horas da tarde, eu em jejum, esperando para ir para a sala de cirurgia, recebi a notícia que as pedras tinham sumido, desaparecido da vesícula. Eu orando, falei: Senhor, o Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar. Se for para tirar, o Senhor está nesse negócio. Se não for, o Senhor vai abençoar. Naquele momento, minha vesícula estava inflamada, estava um caso muito delicado, em alto risco. Deus permitiu que limpasse. O médico chegou às 7 horas da noite e falou: você está de alta, que você deu sorte.
Falei, doutor, eu não acredito em sorte, eu acredito em Deus que curou a minha vida. Falou, tudo bem, você está de alta. Deus permitiu que eu saísse. Final do ano, Deus permitiu que eu fizesse, mas aí minha vesícula já estava curada. Deus permitiu que tirasse, mas não teve nenhuma gravidade, porque Deus estava no controle de tudo. Que naquele momento eu lembrei de buscar as coisas do céu. Eu esqueci as tribulações da terra e falei com Jesus, falei, Senhor, o Senhor tudo pode. É nesses momentos que nós agarramos em Cristo e com Cristo. Não olha pela sua necessidade, pela sua dificuldade, pela sua enfermidade. Olha para Deus, olha para Jesus. Crê no Senhor Jesus. E a palavra do Senhor, para encerrar, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus me amou, te amou de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito pela minha vida e pela sua vida. E basta somente nós crermos para estar com Ele na glória do Senhor. Amém? Esta é a mensagem que Deus nos deu nesta noite. Lembra, meus amados irmãos, que a palavra de Deus, que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós estamos no caminho certo, nós estamos em Cristo. Você que veio aqui nesta noite, você veio aprender, você veio agarrar no caminho, você veio tocar nas vestes do Senhor Jesus e Ele vai te entregar a tua cura, o teu milagre, a tua salvação. Basta somente você tocar nas vestes do Senhor. É pessoal. A multidão apertava a mulher do fluxo de sangue, mas ela falava, se eu somente tocar nas tuas vestes, eu serei curada. É pessoal, não importa a multidão que está do teu lado, não importa alguém falar, não adianta você ir na igreja, não adianta orar, não adianta você jejuar, não adianta você fazer isso. Adianta sim, porque depende de mim e de você. Basta somente tocar nas vestes do Senhor Jesus e o milagre será realizado. Eu quero encerrar aqui, mas eu quero deixar um convite para quem veio aqui nesta noite, que ainda não é crente, que ainda não aceitou o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, ou que aceitou e não conseguiu, não está conseguindo permanecer. Que você volte para os caminhos do Senhor. Que você consiga abrir seu coração para que Jesus faça morada. E que você possa entender que você é especial para Deus. Porque Ele deu seu Filho unigênito para que, se você crer, você terá a vida eterna com Ele. Amém? Quero agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.